Que nós vamos nos apresentar hoje chama Saindo da Rebeldia. Eis o texto: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Vamos entrar então no contexto geral dessa história. O livro de Isaías é o 23º do cânon sagrado. Nesse tempo, o rei assírio ele estava assolando todo o reinado. E Israel da parte do norte, ele estava em uma situação completamente apostatada, estava deixando o Senhor de lado. Israel da parte do sul estava com precariedade em seus reinos, os seus reis estavam fracos. Agora, quem poderia o salvar? Quem poderia trazer a solução? Em meio a essa situação, Deus envia uma mensagem ao seu povo. O profeta Isaías diz: eis-me aqui. O rei Isaías ele morre durante esse tempo, e então Isaías recebe a visão. Isaías comenta que o povo ele é comparado a um jumento, a um boi. Quem aqui gosta de um cachorro? Eu fui comparado como um animal, e muitas vezes Deus utiliza o animal. Indo mais a fundo desse versículo, nós aprendemos que o animal reconhece aonde o seu dono coloca o alimento. Se você tiver um cachorrinho, aqui compara com um boi, mas se você tiver um cachorrinho, um boi, ou qualquer animal, ele sabe. Se ele for de estimação, ele sabe onde está o alimento dele. Mas Israel não conhecia. O povo de Deus não conhecia. Até a cegonha, Jeremias 8:7. No céu, até a cegonha no céu, conhece os seus tempos determinados. A rola, a andorinha, o grou observam o tempo de sua ribação, mas o meu povo não conhece a ordenança do Senhor. O que estava acontecendo com Israel? Qual era o problema dele? Ouvir e escutar. Todos ouviram? Qual nota eu toquei? Muitas pessoas não sabem a diferença entre ouvir e escutar. Escutar é você entender. Israel não entendia. Vocês já pararam? Uma frase muito comum, a mãe chega e fala para você: você está escutando, meu filho? Lógico que você está escutando. Você está me ouvindo, meu filho? Lógico que você está ouvindo. Mas você não está entendendo. Esse era o problema. No primeiro versículo, Deus fala para o seu povo. O segundo versículo de Isaías 1:2. Deus fala para o seu povo: ouvi, ó céus, dá ouvido, ó terra, porque falou o Senhor. Quem era o Senhor para falar com eles? Qual o significado de Deus? Por que o Israel devia ouvir ele? Bom, simplesmente o Senhor é o Rei do Universo, o Criador de tudo. Já pararam para pensar na velocidade da luz? Por exemplo, eis aqui se a Terra fosse plana. A Terra é aproximadamente 13 mil quilômetros. A luz, em um segundo, ela poderia atravessar a Terra 24 vezes. E Deus criou isso. Ele simplesmente criou o universo, as estrelas. Ele é o Rei do Universo. Ele, ao mesmo tempo, quando você não ama, quando eu não amo, Ele me ama, incondicionalmente. Qual é o meu problema? Qual é o problema de Israel? Qual é o seu problema? Vamos falar de coisas pequenas? Vamos falar de algumas ações de Cristo aqui na Terra?
Bom, simplesmente ele curava as pessoas onde a medicina não achava cura. Ele ressuscitou algumas pessoas. As pessoas o odiavam e ele o amava. Jesus veio e morreu por elas. Agora pare agora. Acorda para a vida. Já ouviu falar que com Deus não se brinca? Israel, o povo de Deus. Ele dizia que era o povo de Deus. Mas como ele era o povo de Deus? Como eu posso ser o povo de Deus, mas se eu não escuto ele? Se eu não dou ouvidos? Como se rebelar contra quem eu amo? Isso não dá entendimento, isso não é comum. Você já pararam para pensar no poder de Deus e na sua proteção? É da mesma forma que uma enfermeira em um recém-nascido, o recém-nascido não precisa fazer nada, a enfermeira está com o recém-nascido no seu colo. E Deus o protege assim. Acorda para a vida, para de se rebelar contra Deus. Escuta de verdade. Deus, o Criador do universo, o Criador da flor, o Criador das fontes das águas e de um simples torrão de terra que tem mineral para a nossa vida, para o nosso corpo, um simples torrãozinho de terra. Ele te ama incondicionalmente e o desejo dele é o seguinte: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.